Aqui tá certo. Então, gente, ó, bom dia, tudo bem por aí? O pessoal tá chegando aí. Vamos aqui, deixa eu só subir. A Andréia, a Alessandra, a M. Araújo, a doutora Janaína, a Ságia Pérez, deixa eu ver, a Érica. Deixa eu dar alguns recados aqui pro pessoal me pergunta, que é importante, tá? Se o celular cair aqui, eu pego ele. É o seguinte, primeiro, o Minibook 3, pessoal, que vocês compraram lá em novembro, na pré-venda, lá na Black Friday por R$ 79,90, ele estará saindo aqui de Foz do Iguaçu dia 30, conforme combinado. Houve algumas divergências ali no site, eu fui perceber depois porque alguém me falou, alguns clientes me falaram, que a data ali parece que estava errada, alguma coisa assim, porque a divergência era, estava descrito que o envio seria em 60 dias, mas a data não contava 60 dias. Então, deixa eu dizer, a Black Friday começou 29 de novembro. Então, são 60 dias para entregar, tá? O livro já vai para a gráfica, acho que segunda ou terça-feira, e a gráfica aqui, ela imprime muito rápido, em 2 dias, nem 2 dias, um dia já está impresso, e a gente vai empacotar, mandar. Hoje eu faço a última revisão, ficou muito legal. Agora eu digo a você, então, só para fechar essa conversa aqui, o livro Minibook 3, Combinações Inteligentes e Protocolos Eficientes 3, estará saindo daqui no dia 30 para você, ok? Ok. Agora, deixa eu dizer uma coisa antes de eu começar a minha aula, que eu acho importante dizer e deixar isso aqui registrado. Bom dia, pessoal. Daqui a pouco eu respondo vocês. Deixa eu dizer. Ó, vocês estão vendo aqui? Muita gente me pergunta a diferença dos 3. Então, tem o 1, tem o 2... e agora tem o 3. Imagine você. As ideias, elas se repetem, né? O princípio da ideia, ele se repete. Então, como você compra qualquer livro de acupuntura, vai ter lá 5 elementos, a ideia vai se repetir. E eu, particularmente, eu sou muito, atento a essa repetição de ideias, porque se eu não acrescentar algo novo à minha ideia, a cada nova escrita, para mim não serve. Eu não consigo repetir ipslips, entende? Então o que eu fiz? Eu criei uma trilogia, pelo menos por enquanto é uma trilogia. Cada minibook desse tem, por mais que tenha o mesmo princípio de ideia no começo ali, os paradigmas e tal, eu criei uma condição, por isso é uma trilogia, que é uma sequência ordenada. Você precisa, talvez, ler os 3 para poder entender. Então vamos lá, você está começando a acupuntura hoje. Você quer entender o princípio das combinações inteligentes e não ficar refém de sedar, tonificar essas coisas? Você vai ler o 1, você vai ver que ele é o básico. Ele vai te dar muita informação, mas ele é básico. Porque quando vem o 2, ou o Minibook 2, você tem já a origem dos pontos de acupuntura. Já coloca uma ideia ali da antropologia do corpo humano, entenda lá, a antropologia do corpo humano a partir do sistema energético. Então, eu nunca li alguém escrever o que eu estou escrevendo, tá? Então, para mim é inédito e eu assumo a identidade dessa ideia e ela faz parte do meu patrimônio intelectual, entenda lá. O corpo humano se desenvolveu, seguindo a linha evolucionista, o corpo humano se desenvolveu a partir do sistema energético. E eu faço as conexões exatas em relação a isso. Coloco no Minibook 2 que o Homo erectus, né, foi a primeira espécie que teve meridiano tendíneo muscular. Coloco o que é o tendíneo muscular. Aí agora vem o 3. Agora você imagine. O que eu tenho que rebolar aqui para escrever esse 3 e não ficar repetindo ideia, porque você não é obrigado a ficar lendo a mesma coisa. Obviamente, algumas ideias são a mesma coisa, mas num contexto diferente. Então, vamos lá. No 3, a ideia ampliou de tal forma que você vai ter acesso a uma informação, presta atenção, você terá acesso à informação no Minibook 3, que eu sugiro ali e dou a teoria para isso, para combinações de pontos capazes de regenerar qualquer tecido. O último capítulo é uma sugestão disso, tá? Que é o capítulo de combinações inteligentes morfobiogênicas, que eu dou a ideia a partir de artigos, tá?
Artigos que mostram que alguns pontos recrutam células satélite, estimulam genes a operar o processo da regeneração. É a própria energia ancestral. Então, pegando um exemplo, para eu poder ir para a aula, também envolve a ansiedade. Inclusive, a inspiração de ter dado aula de ansiedade foi porque ontem eu estava revisando a parte da ansiedade, que tem elétron, tem tudo. Vamos pegar a ansiedade. Faz o seguinte, eu vou fazer assim. Regenera tendões rompidos, sim. Então, aí é que está. Porque o fundamento desse Minibook 3, ele surge, ele foi inspirado pelos resultados que eu obtive na minha prática clínica e nunca consegui explicar. Então, sempre duvidei que aquilo era a acupuntura que estava fazendo. Hoje eu consigo explicar. E aí eu passo para vocês essa informação, porque eu não atendo tanto como atendia antes, eu atendo um ou outro paciente, mas mesmo assim gratuito. Mas as informações que eu aqui coloco, por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu tenho 2 exemplos práticos aqui para dar para eu entrar na ansiedade, primeiro exemplo, eu tive um paciente que ia assiduamente a sessões de acupuntura e tinha esclerose múltipla. A esclerose múltipla nós sabemos que é uma doença, por mais que ela tenha fases, né, de remissão e paralisia da doença, né, de progressão, mas é uma doença progressiva. Esse meu paciente, ele tratou comigo 3 anos, a doença paralisou. Ela paralisou. Então, os exames mostram isso. 3 anos paralisada não dá, né? Agora, como explicar? Aí eu fui, né? Eu sabia o que eu estava fazendo e meu objetivo era aquele realmente, mas você ter subsídio científico para explicar isso é complexo. Mas então quer dizer que eu posso prometer para o meu paciente que ele vai melhorar? De forma alguma. Ninguém promete nada. Aliás, o que se promete, sabe o que é? A única coisa que pelo menos eu prometo. Eu prometo que eu vou entregar aquilo que eu vendi, por exemplo. Isso eu prometo. Agora, prometer resultado, não. Eu não faço isso. Esse é um exemplo. Outro exemplo, para eu começar minha aula, é um paciente que tinha um tumor no cérebro. Eu não posso afirmar que foi acupuntura, eu não posso afirmar mesmo, mas ajudou, isso é um fato. Esse tumor estava ali complicado, lobo pré-frontal, um negócio complicado. A gente começou a fazer acupuntura, fazer. O tumor calcificou em 3 semanas. Mas né, porque tumor pode calcificar? Pode, ok, mas aí é que está. Nós estamos trabalhando dentro de um processo onde a influência da acupuntura nesses ambientes aí de cura, ela tem que ser melhor elucidada, porque, gente, não adianta, olha aqui pra mim, não adianta correr, a saúde, a área da saúde, ela vai, dependente do tempo, o tempo depende muito mais de vocês se aprimorarem como vocês estão fazendo do que outra coisa, mas a saúde a saúde energética é o alvo da saúde no futuro. Quer dizer, as descobertas científicas, nós caminhamos evolutivamente para tratar as energias, não mais o corpo. A medicina convencional, num prazo aí de 70, 80 anos, ela vai ficar obsoleta. Nós estamos num processo de transição evolutiva extremamente interessante em todas as áreas. Na área da saúde nem se fala. Então, se liguem. Eu dou aqui a dica para vocês. Alguém me perguntou na caixinha, eu vou dar a dica para vocês. 3 áreas que vão só crescer no mundo, principalmente no Brasil, a partir desse ano. 3. Aprenda a tratar gineco, tá? Aprenda a tratar a infertilidade, aprenda a tratar criança, tá? Que não seja com agulha, mas entenda, não exige acupuntura sem agulha e esse negócio de cristal, essas coisas não. Aprenda técnicas que vão oferecer às crianças combinações inteligentes da maneira que eu ensino, tá? Que seja com agulha então, e eu trato com agulha, ponto. Então, pediatria, obstetrícia, gineco-obstetrícia, indução de parto. Muita gente hoje não quer ir para um centro cirúrgico, faz parto assistido. E, além disso, as doenças mentais. Doença mental, meu amigo. Eu falo doença mental por não ter um nome mais apropriado aqui nesse momento. Mas a questão emocional, tem jeito? Não tem jeito. Todo mundo tem um problema. Que nem pode ser considerado um problema. É se considerado um problema só porque
sai do convencional. Mas a gente tem uns mais graves, outros menos. Mas nós lutamos todo dia, diariamente, para poder manter um certo equilíbrio, tá? Manter um certo equilíbrio. Vou falar de criança depois, tá, gente? Vocês estão me perguntando aí, mas não vou falar depois. Agora, quer ser bem sucedido na área? Quem seguiu e segue o que eu falo há muito tempo, não tem o que reclamar. Agora tem uma coisa. De repente seus pacientes caem. De repente você não tem tanto paciente mais como você estava tendo. Você teve um boom de pacientes, você animou, fez curso e tal. De repente o paciente cai. Saiba que é para mim um reflexo claro, de que você precisa estar reciclando alguma coisa que ainda não reciclou. Por quê? Porque para mim, quantidade de pacientes é proporcional à minha capacidade de resolver o problema deles. Então, se eu pego 10 pacientes por dia, como eu já fiz, eu fico doente. Então, o próprio mecanismo cósmico, ele opera para te deixar apto a atender com mais qualidade. Então, dessa forma, é bom pensar que se você está atrasado com as suas reciclagens íntimas, é natural que você tenha que ter mais tempo ou menos tempo de trabalho e mais tempo para o descanso, porque você vai se estressar mais e cuidar do outro, cuidar da saúde do outro, é complexo. É complexo. E gasta energia. Então, observe o que eu estou dizendo. São 3 áreas. Que é para a gineco-obstetrícia, para estimular a fertilidade, criança e doença mental. Isso aí, meu amigo. Se você souber. Agora, medicina chinesa, para mim, e para quem está aqui comigo, tem um princípio, que é me servir de norte para reciclar. A medicina chinesa me ajudou a ser quem eu sou, não só na questão financeira, na questão intelectual, não, mas na questão pessoal, a questão evolutiva. Eu usei das informações da medicina chinesa para desenvolver uma linha de raciocínio para que eu pudesse usar. Nem tanto para escrever e tal, não. Quando eu vi que aquilo era interessante, que aquilo se diferia nas minhas aulas, eu falei, tenho que escrever isso aqui, entendem? Então, entendam lá, qualquer experiência pessoal é única. É única. Então ela precisa ser trabalhada. Tá? Eu acabei de gravar uma aula aqui de saúde energética da mulher, muito interessante nesse sentido, e você observar que o seu corpo lhe serve, a partir dos sinais e sintomas que ele apresenta, de diagnóstico. A teoria psicoenergossomática que eu criei serve para isso. Aí quem é novo aqui vai ter que acostumar com o meu jeito de ser, de falar, e muitas vezes, parecer o que dizem aí ser arrogante. Eu não sou uma pessoa arrogante, mas uma coisa eu falo, eu banco tudo o que eu falo. E você sempre vai escutar a primeira pessoa aqui. A primeira pessoa, quando for para atribuir uma informação ao meu respeito e ao seu respeito. Então eu digo a você, quem erra e sabe pedir desculpa não é arrogante, é o meu caso. E principalmente, quem erra e sabe pedir desculpa precisa também aprender a gostar mais de si e expor as qualidades. Porque defeito é o que mais existe no mundo, é a exposição de defeito. Todo mundo só fala do defeito do outro. Defeito. Aqui não. Aqui nesse canal você vai escutar nós falarmos de doença, mas da cura. E você vai escutar nós falarmos a verdade. E a verdade nua e crua é, se eu errei, eu vou pedir desculpa. Se eu acertei, eu vou comemorar. Sugiro a você fazer o mesmo, que pelo menos para mim dá certo. Eu estou super bem na minha vida, super tranquilo. Estou de boa, minha cabeça boa. Estou trabalhando muito, inclusive, mas estou de boa. Tá? Agora vai melhorar. Mas eu estava até um pouco ansioso e é o tema da nossa aula. Vamos lá. Ansiedade. Vamos falar de ansiedade. Ansiedade. Então, assim, a ansiedade é uma canseira, velho. É uma canseira. Por quê? Porque a ansiedade, ela... nossa, parece que o mundo vai acabar. Eu vou dizer por quê. Porque eu estava agora, cheguei de viagem. Porque viagem é bom, que você traz uma bagagem intelectual muito grande, mas ela cansa, cara. Ela cansa. A viagem cansa. O físico, a mente cansa. Né? Você tem que colocar as coisas em ordem, o escritório está funcionando, todo vapor, fazer entrevista com funcionário, treinar funcionário, projeto, muito projeto. Nós estamos com muito projeto esse ano. Cara,
Eu vou falar. Aí, o que acontece? Eu tenho um núcleo de formação, aí eu tenho os meus grupos de WhatsApp, aí eu tenho o meu suporte, aí eu tenho a Lohane treinando e vai, entendeu? E aí, eu já tenho uma tendência, a ansiedade. Essa tendência minha, ela é eterna. Por quê? Porque eu sou uma pessoa assim, que eu não admito ter uma fissura no sentido do meu dia assim. Eu não admito ter uma pessoa sem eu responder. E quando? Porque não dá para não responder, não dá para responder todos, não dá para fazer, não dá para cumprir com todos, né? Que buscam, que procuram, eu tento cumprir com aquilo que eu prometo. É a minha técnica que eu criei para não ficar ansioso. Mas ao mesmo tempo, você começa a ficar um pouco chateado, porque tá aumentando muito a procura das coisas, e o meu suporte, ele tá em treinamento. Então a gente contratou uma pessoa, nós vamos ter ao longo de, nós estamos no mês de janeiro, nos próximos 3 meses nós vamos ter de 5 a 6 funcionários novos na empresa, entende? Para dar conta do suporte dos nossos projetos. A Lori vai voltar com força total, a Lohane já planejou toda a vida dela ali, e e você já viu. Então, a ansiedade é o excesso de futuro, né? Como tem uma frase de uma psicóloga legal que ela fala, que depressão é excesso de passado. Ansiedade é excesso de futuro. E é verdade. Por quê? Porque você quer dar conta de tudo, mas não dá para dar conta de tudo. Não dá. Então você chega num ponto em que você precisa sentar, refletir e perceber por que estar ansioso. Porque a ansiedade, pelo menos para mim, ela é um cão chupando uma manga azeda, velha. Tudo se transforma em gatilho para você ficar meio desperto. Entendeu? Tudo. Então, assim, entendam. A ansiedade, ela opera as suas funções energeticamente a partir da essência Shen. A essência Shen, ela é uma essência energética que cumpre com uma informação básica chamada movimento. A essência Shen, que forma o elemento fogo, que fornece o calor, ela promove o movimento das energias em Yang. De uma ventoinha. Então, a velocidade dessas energias é proporcional ao nível de desequilíbrio da essência Shen, que por sua vez, aí na sua mente e na minha também, está coligado à instabilidade emocional. Isso mesmo. Então, a instabilidade emocional, ela enfraquece a estrutura cognitiva, permitindo que haja um excesso de pensamentos. Por quê? Porque quando você está instável emocionalmente, você estará suscetível às energias do ambiente e às suas próprias energias, e você não consegue filtrar o que pensar. Você não consegue sustentar uma ideia, um foco. Você perde o foco. Então vamos lá, presta atenção. Existe uma essência chamada essência Zi, que é a essência da natureza do impulso. O impulso é um movimento primeiro, é um primo movimento, aquele movimento que dá impulso, que é a vontade. Então você tem vontade, e a vontade é o motor, é o que vai fazer você levantar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa. Vontade. A falta de vontade é também um tipo de vontade. Eu não tenho vontade, pronto. Eu não tenho vontade de fazer aquilo, não tenho vontade de fazer aquilo. Eu já tenho vontade, ok. Mas a vontade é um impulso, é oferecido por um impulso dado pela essência Zi, que é ali no elemento água, que é a energia ancestral, que é a fertilidade, blá blá. A essência Shen, que é teoricamente o contrário, mas aqui não é o contrário, ela é a continuidade desse impulso. Então, eu tenho um impulso e um movimento. Agora, aí é que está. Vamos pegar aqui as duas essências. Um é impulso, outro é movimento. Então, uma começa, outra continua. Movimento para onde? Então, a mãe da ansiedade está diretamente ligada, principalmente a ansiedade que vai te levar ao pânico, está diretamente ligada à falta de objetivo e foco, velho. A falta de objetivo e foco. Entende? Então, você tem um impulso, que é o gatilho. Se você tem foco, você não tem que se preocupar. Né? Se você tem o objetivo, você não tem que se preocupar. Você mira naquela prioridade e fica nela.
Mas aí é que está. Quando você está cansado, quando a sua sobrevivência está ameaçada, quando você tem algum problema, você vai ter a formatação de uma instabilidade emocional que atinge a essência Shen, que por sua vez estará mais sensível. O limiar dela baixou. Então, entenda lá, a causa da ansiedade, a causa primária da ansiedade, está diretamente ligado à instabilidade emocional, que por sua vez nada mais é do que resultado de, como posso dizer, a instabilidade emocional, ela está muito relacionada a situações novas, por exemplo. Quando você não sabe o que fazer diante de algo, porque talvez não tenha um objetivo. Então, a falta do objetivo, que é o fixador do seu movimento provocado pela essência Shen, é o direcionador, o objetivo é lá na essência Zi, ter objetivo, né? Você cria objetivos e você elege prioridades para atingir esses objetivos. Então, a falta de objetivo diante de uma aparição de algum problema novo que você não sabe resolver, diante de alguma condição de excesso. Então você tem, por exemplo, eu vou citar o meu caso. Eu estou com muita coisa para fazer, certo? Só que esse muita coisa não me daria transtorno se eu não estivesse em desequilíbrio. Eu estou cansado, então eu tenho muita coisa para fazer e estou fisicamente cansado. Então você está mais permeável aos estímulos. Então assim, uma coisa que não te abalava começa a criar cutucão e você vai ficar mais suscetível. Então aí você está provando que há uma instabilidade emocional. Por quê? Porque você não seleciona a partir de prioridades os seus pensamentos, as suas ideias, o seu comportamento, as suas manifestações. Então a ansiedade, ela está diretamente relacionada a uma instabilidade emocional criada pela falta ou dificuldade de enxergar objetivos. Daí eu falo, quando aparece uma situação nova, independente do teor se é boa ou se é ruim, mas ela é nova e se torna excessiva em quantidade, você naturalmente se mobiliza, naturalmente quer dizer, você nem pensa para isso, você se mobiliza para resolver aquilo, porque ela é nova, você nunca passou por aquilo, e a partir daí você, dependendo de qual o seu estado energético, mental, cognitivo, isso acontece com todo mundo, dependendo de como você está, você fica mais suscetível aos problemas. Quais problemas? Nenhum. Nenhum. Aí é que tá, não tem problema. Não há problema. A vida não tem problema. O que existe na vida são situações diárias que eu tenho que resolver. Professor, mas uma doença não é um problema? Não. Para muitos, a doença é uma solução. A Janaína está aí falando, eu não consigo terminar as coisas que começam. Senta, elege prioridade. Elege prioridade. Agora, às vezes a doença é a solução, mas eu vou morrer. E quem não vai? Quem não vai morrer? Ah, mas eu tenho medo. Ah, então nós estamos encontrando uma condição onde você tem medo de algo. Mas se você sentar e refletir, você vai pensar, mas morrer todo mundo vai. Mas eu tenho uma doença. Pô, mas quem produziu a doença foi você. Vamos tentar curar ela? Vamos tentar mudar? Vamos mudar a alimentação? Vamos fazer exercício físico? Porque toda mudança íntima, interna, começa com mudança externa. Começa com a mudança de comportamento primeiro. Toda reciclagem interna começa com algo externo. Porque você está vendo. Entende? Então, identificar esses gatilhos é essencial para mudar. Mas não adianta achar, aí é que tá. O tal do achar, o tal do achismo, que está na mesma essência. O achismo está na mesma essência energética. O achismo está na essência Shen. Entende? O tal do achar, parecer, parece. Ah, parece. Ah, eu acho. Ele vai te deixar num limbo, meu amigo, que você está ferrado. Por quê? Porque quem acha se perde. É uma parêmia que eu criei. Quem acha se perde. Por quê? Porque você nunca vai ter certeza. Você nunca vai ter certeza se você acha.
Professor, você trabalha com outra coisa além da acupuntura? Gente, ao longo de 20 anos, eu foquei na acupuntura. Se for no meu consultório, lá você vai ver só agulha, uma parede elétrica, uma moxa e uma ventosa. Mais nada. Agulha, agulha, agulha. Por quê? Porque eu tenho que ser pragmático, eu tenho que ser técnico, porque senão eu disperso muito. Por quê? Porque senão eu não vou usar todos os artifícios que a acupuntura me dá. Quando eu tenho muitos recursos, eu acabo usando todos e não uso nenhum. Por quê? Porque se você souber usar a acupuntura de uma forma onde eu crio alvos terapêuticos e a partir das combinações inteligentes eu produzo e emano uma energia terapêutica naquele alvo, eu estou trabalhando com prioridades. Então, se você acha que a vida é aquele negócio lá do Leon, Nakuma Macaca, sei lá o negócio, Carpe Diem, não é. Colocaram isso na nossa cabeça, o positivismo colocou isso na nossa cabeça. O positivismo é muito bom, eu gosto, mas entendo que a base dele não pode te deixar anestesiado de achar que a vida é bela. E você tá achando que a vida é bela, a vida é bela, a vida é bela. Cadê essa vida é bela? Cadê essa vida é bela? Só no filme. Entendem? Só no filme. Então, a vida é bela, mas vai depender das suas referências de vida bela. Entendem? Então, quando você só olha o outro, e só o outro tem uma vida bela e a sua vida não presta porque o outro viaja, o outro tem uma Ferrari, o outro tem isso, tem aquilo, você não tá bem. Você não está com uma autorreferência, você está com uma heterorreferência e se denigrindo. Entende? Então você tem que pensar o seguinte, velho. A ideia. Primeiro, vamos lá. A ideia. Você quer evitar a ansiedade? Te pergunto. Não tem jeito. Te pergunto, não, te aviso, não tem jeito. Todo mundo é ansioso. Alguns. Aí tem a diferença, né? É uma tática, é uma técnica que eu criei com um paciente que é assim. Você é depressivo ou você está triste? Tem uma diferença. Então preste atenção. Se você acha que não terá ansiedade, você está achando que você terá. Talvez seja ansioso. Então eu estou numa época, agora já estou melhor, de 3 dias para cá estou bem melhor, mas eu estou numa época de ansiedade, porque são muitas coisas novas acontecendo ao mesmo tempo. Boas, só coisa boa. Escritório novo, equipe nova, projeto, a Lore voltando, curso, curso de doenças mentais. Falar nisso, eu tinha até esquecido de falar. Falar nisso, nós abrimos mais 3 vagas para o curso de doenças mentais, tá? Depois eu vou deixar o link aqui. Lá para São Paulo agora, em fevereiro. 3 vagas, mais 3 vagas a gente abriu. Já tinha encerrado as inscrições, já abriu mais 3 vagas. Então, é curso novo. A plataforma do núcleo de formação. Então, assim, a gente está experimentando a plataforma, o pessoal está lá assíduo. Nós estamos agora já entrando em fevereiro para começar lives exclusivas, para começar debate caso clínico. Então, o negócio vai ficar mais interessante, porque são os 2 primeiros meses de experimento que a gente colocou para eu viajar e voltar e tal. Então, planejei isso, inclusive. Então, assim, é muita coisa nova. Te deixa um pouco ansioso, não... E aí que tá, essa ansiedade, por que ela é um processo natural e que eu sei que ela vai acabar? Por quê? Porque eu sei que tudo que aqui eu estou dizendo vai dar certo. Agora, quando eu tenho uma dúvida se vai dar certo, entendem? Quando eu tenho a dúvida se vai dar certo, aí vem a ansiedade. Por quê? Olha o que eu falei, dúvida. Dúvida vem do achismo. O achismo está na essência Shen, a dúvida é a essência Zi. Você não pode ter dúvida. Se você tiver dúvida, você vai ficar só achando. Eu acho. Ontem mesmo eu estava aqui conversando, não sei com quem, e a pessoa falou assim, eu acho. Não, peraí, vem cá. Tudo que você está me falando é real, é verdade, vai acontecer. Então você não acha. Vai acontecer. Há uma diferença muito grande até na sua fala, porque o modo, como eu disse, a forma de você lidar com o interior é a partir do exterior. Então, eu me comunico com o exterior a partir de gestos, a partir da minha face, mas principalmente a partir da minha linguagem. Entende? Então, a minha linguagem, a minha elocução, linguagem eu falo, linguagem falada, né? A minha elocução, ela manda muito nisso. Então,
Não é pensar positivo simplesmente. Vai dar certo. Pensar positivo. Positivo, vai dar certo. Nada de mal vai me acontecer. Não, meu amigo, vai acontecer de mal sim. Você vai confiar nas pessoas, elas vão te fuder. Você vai confiar nas pessoas, elas vão te arrebentar. É normal, é a vida. Não se decepcione. Então vai, volta. Positivo. Minha avó ficou doente. Só ela tem quantos anos? 95. Pô. Aprenda com a doença dela pra você não ficar igual, porque a genética segue um padrão. Beleza? Vamos. Entende? Então, a dúvida estabelece um vínculo com o achismo que reforça a dúvida, que você vai entrar num padrão de ilusão que você nunca terá certeza. Nunca terá certeza. Nunca terá certeza. Sabe por que isso foi criado? Sabe por que eu tenho essa necessidade de achar? Você entendeu? Aqui, ó. A Duda Lacerda acaba de falar. O risco de todo empreendimento. Preste atenção. Sabe por que eu tenho necessidade de achar? Eu não posso ter certeza? Porque eu não posso errar. Eu não posso errar. É a base do extremismo você não poder errar. É a base do extremismo. Quando você aprende, e é normal aprender isso, que você não pode errar, você nunca terá certeza das coisas. Por quê? Porque a certeza te oferece uma única opção, que pode ou não estar certa. E se não estiver certa, você se autoferra. Você se autofode. Você vai errar. E você não pode errar. Você não pode errar. Falar pra você que não pode. Caralho, que não pode errar. Por que não? Por que não pode errar? Entende? Então, quando você começa a entender o contexto onde o achismo alimenta a instabilidade emocional, você começa a ter certeza das coisas. Vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo prático. Tava aqui num grupo um grupo fechado aqui dos nossos cursos, e uma pessoa conseguiu lá um belo resultado. E ela veio me agradecer. Ok. Aceito o agradecimento, como aceito também a questão do respeito de me chamar de senhor. Como pessoa mais nova, chamou de senhor. Beleza? Mas eu te pergunto, aí eu perguntei pra pessoa. Tá, você tá me agradecendo, beleza, ok, obrigado, tá. Agora, e você? Não, mas eu só consegui porque você me ajudou. Não, para. E o seu mérito? Que hora você vai reconhecer? Que hora você vai reconhecer o seu mérito? Que hora você vai fortalecer a sua pessoa a partir dos seus feitos? Então, essa zona de conforto que vocês criam para poder não sofrer, ela vai levar você a ter ansiedade. Será que vai dar certo? Será que não vai? Ai, nossa. Aí você fica louco. A minha ansiedade, ela não chega a esse segundo desdobramento no será que vai dar certo. Porque vai dar certo. Se não der certo, alguma coisa o papai aqui fez para dar errado. Eu vou revisar, né? Eu tenho aqui, só pra você ter aqui, em cima da minha mesa, ó. Olha o tanto de caderno que eu tenho aqui de escrever. Cada um é uma coisa. Eu vou revisar todo o meu projeto, porque eu projeto as coisas. Então vamos lá. Nós viajamos agora, um mês viajando. Eu e o Lorraine projetamos a viagem durante um ano. Guardou dinheiro, veio qual país, viu o hotel, tudo. Não teve uma falha. Neste exato instante, você começa a pensar e saber, se der alguma coisa errada, em algo que você projetou tão bem projetado, porque saiu das suas mãos, não tem como, né? Você não controla tudo. Agora, o medo de errar e ter que lidar com a sua angústia é a segunda etapa desse processo que a gente está aqui construindo. Vocês têm medo de errar. Vocês são inseguros e é natural ser na frente do supervisor, do professor. É normal. Mas, ao mesmo tempo, enfrentar alguém hierarquicamente superior
é normal ser inseguro, é melhor ficar calado, mas a pessoa que é superior a você, que tem uma ideia contrária à sua, ela não pode fazer efeito dentro da sua mente de que a ideia dela, só por ela ser professor ou coordenador ou algo do gênero, igual a mim também, ela não pode fazer efeito dentro da sua cabeça no sentido de você ter que acreditar piamente na pessoa, porque se você sempre tem uma dúvida íntima, sempre trabalha com a incerteza e sempre trabalha com achismo, você se torna permeável a ideias alheias e você se torna uma pessoa robotizada e refém daquela ideia. A convicção, a autoconvicção, a certeza íntima que vai dar certo e que esse certo não corresponde à sua expectativa, mas à minha expectativa, e a minha expectativa sempre tem uma banda, quer dizer, mínimo e máximo, e você trabalha com essa banda, você não está com medo de errar, você não está com medo de se decepcionar, muito menos de se frustrar. Simplesmente você está trabalhando com a lógica, e a lógica dos fatos impera a partir do passado. Então você vai lá no passado, pega tudo que você já construiu e você começa a trabalhar mentalmente e sabe. Vou dar um exemplo prático, pra você não ficar ansioso. É prático. Pegue os seus últimos 6 meses de atendimento em quantidade e veja, eu atendi 5 pacientes por dia ao longo de 6 meses. Então me dá uma média, eu tenho uma média, né? 5 pacientes por dia. É muito difícil essa média cair. Média não quer dizer dia. É muito difícil essa média cair. Só vai aumentar a depender da sua progressão evolutiva a nível de reciclagem. Então, como eu disse no início, se você diminui a quantidade de pacientes, o aporte financeiro cai, na minha opinião, a partir das minhas experiências, pode ser um indicativo que você está atrasado com as suas reciclagens íntimas. Já está muito tempo aí sentado sem se estressar. Normalmente, é importante você buscar estresse. Não o estresse chegar para você. Então, se você está sentado, o estresse chega, quer dizer, chega algo que você não esperava, porque você não parou para pensar nisso. A Isolete está falando aqui, a dela só aumentou. Por que, Isolete? Explica por quê. Né? Porque você já está aqui há muito tempo. Tem gente chegando hoje. Por que o seu aporte financeiro e a sua quantidade de pacientes aumentaram? Né? Então, entendam, pessoal, a ansiedade só vai se manter num estado corporal ou numa consciência que quer e prefere viver sob a adrenalina. Então, vamos agora operar a nossa aula seguindo a seguinte condição, presta atenção. A ansiedade está diretamente ligada, vou repetir, a ansiedade está diretamente ligada à instabilidade emocional, que por sua vez está ligada a novidades em excesso. Tá? E então, quando eu tenho muita dúvida, quando eu não tenho um objetivo traçado e não confio nesse objetivo, então eu tenho muita dúvida e tenho muito achismo, eu estou permeável aos estímulos do ambiente e aos meus. E essa permeabilidade se dá pela instabilidade emocional. Então, a instabilidade emocional é a causa primária da ansiedade, qualquer ansiedade. Eu escrevo isso em todos os meus livros. Tá? E essa instabilidade emocional se mantém, repito, pela incapacidade de selecionar as prioridades. Ok. Seguindo esse fluxo, a essência Shen vai estar então suscetível e ela vai trabalhar com muita velocidade. E a velocidade que ela opera a nível cognitivo, por estar em desequilíbrio, é pensamento. Então ela produz, ou ela se deixa liberta para produzir muito pensamento. Você escuta voz, aí você vai encaminhar para esquizofrenia. Esse assunto aqui, ó, a ansiedade encaminha para esquizofrenia, tá? E, inclusive, que é tema do nosso curso de doenças mentais em São Paulo, que eu abri mais 3 vagas, vou deixar o link aqui para você lá nos stories. Então, vamos lá. Neste exato instante, você tem uma essência Shen em desequilíbrio, você tem um coração recebendo essas influências, porque coração é o órgão da essência Shen, e no cérebro você tem um mecanismo de recompensa sendo ativado. Cada essência tem o seu link, tem o seu nicho cerebral conectado.
Então a essência Shen está diretamente ligada ao mecanismo de recompensa cerebral, ao prazer, à necessidade de prazer. A necessidade de prazer. A necessidade de prazer está a nível bioquímico relacionado à adrenalina. O coração tá batendo forte? Tá. A adrenalina tá lá, mas quem trouxe a adrenalina para lá, quem puxou a adrenalina para lá, quem estimulou o simpático foi o calor produzido pelo aumento da velocidade das suas energias, provocado pela instabilidade emocional. Então a instabilidade emocional te deixa mais permeável, tornando a essência Shen ativa demais. Essa hiperatividade fabrica muito pensamento, você não controla, isso acelera o seu coração devido, a nível fisiológico, à entrada da adrenalina e noradrenalina. Contudo, para que isso aconteça, tudo isso aconteça, uma informação chega no coração, essa informação é o calor. Então, o calor no coração provoca o fluxo, ou o impulso, ou o estímulo para que a adrenalina vá a corrente sanguínea, a estrutura do endotélio, a estrutura do miocárdio, a face, e provoque o quê? Provoque a transcrição dessa informação no processo de aceleramento. Então, seu coração acelera, aí vai aumentar a pressão, blá, blá, blá. Voltando ao cérebro, eu tenho um mecanismo de recompensa sendo ativado. Então, eu estou produzindo muita dopamina. Bum, bum, bum. A adrenalina, em excesso, ela mostra ao corpo que chega, olha só, chega o calor no coração, vindo da sua ansiedade, da essência Shen. Isso mesmo, Duda. A Duda Lacerda está estudando. Isso mesmo. Nesse novo livro, existe, em alguns livros eu coloco já, é psicoenergopatogenia. Perfeito, é isso mesmo. Então, a psicoenergopatogenia é essa, vem ali da essência, segue o circuito da essência Shen. Então, você pega tudo isso que eu estou aqui dizendo e codifica o calor no coração. A adrenalina agora faz a parte dela. Quando a adrenalina aparece e acelera o coração, o corpo entende, nossa, nós vamos morrer. Eu tenho que sair daqui. O corpo pensa que você está numa guerra. Imagine você na guerra, Segunda Guerra Mundial, com um fuzil correndo do Hitler. O Hitler correndo atrás de você, você está correndo dele. O coração, você não pode sentir dor. Você não pode sentir dor. E ao mesmo tempo você tem que ter motivação para seguir. Para ter motivação para seguir, você tem que ter dopamina. Então o cérebro começa a produzir dopamina. Então o cérebro ansioso, ele produz dopamina na formação reticular, no tegumento, né, no tegumento ventral do mesencéfalo, e também na substância negra. No tegumento, essa dopamina segue uma via, que é a via da ansiedade, que vai instalar lá na amígdala, não nessa aqui, na amígdala lá do sistema límbico, que tem lá um receptor D2, tá? Um receptor D2, para poder recebê-la. Eu falo tudo isso aqui no curso de ansiedade, que daqui a pouco eu vou falar uma novidade para vocês. Bem, então eu sigo aqui. Aí, ao seguir aqui a minha linha de raciocínio, vão entendendo que os movimentos também estarão acelerados. Porque você está produzindo muita dopamina na substância negra. Então eu tenho uma dopamina, é a mesma coisa, até na pele é a mesma coisa, mas é a mesma substância, só que em vias diferentes fazem efeitos diferentes. A dopamina da substância negra vai provocar contração muscular. Então, você tem uma instabilidade emocional te deixando permeável ao excesso de pensamento, tornando então a essência Shen hiperativa. Ela vai aumentar a velocidade das energias, codificando o calor que se instala no coração, provocando a adrenalina e a dopamina, adrenalina sistêmica e dopamina no cérebro. Claro que existem outros hormônios, claro que existe dopamina também no sistema e existe também adrenalina no cérebro, mas enfim, quero aqui ser bem técnico. A dopamina no cérebro serve para te dar prazer, para você ficar motivado, porque o corpo está pensa que você está morrendo, que você está na guerra, o Hitler está atrás de você. E existe uma outra dopamina do lado, que é na substância negra, que vai fazer a contração muscular acontecer. E você está correndo, então, você fica hiperativado, loucão. Tudo isso é essência Shen. A adrenalina vem porque é sobrevivência. Ela vem porque é sobrevivência. Mas é a adrenalina, é a essência Z. Entendem? A partir dessa linha de raciocínio, você monta nesse circuito o seu tratamento. Você monta o seu tratamento, velho. Você não tem que preocupar com mais nada. Você monta o seu tratamento. Por que você monta o seu tratamento? É muito legal isso. Por quê? Porque você já sabe o que fazer a nível de energia, a nível fisiológico e cognitivo.
Você tem 3 pilares para tratar agora. Você tem 3 pilares para tratar. Um, químico, ou bioquímico, colocamos assim, né? Você tem um bioquímico. Você tem que diminuir a adrenalina do corpo. Você precisa diminuir a quantidade de adrenalina no seu corpo. A nível bioquímico, você consegue fazer isso com pontos de acupuntura. Entende? Então, nós temos pesquisas, eu apresento essas pesquisas no curso de ansiedade, que é um curso bem legal, que inclusive já estou aqui colocando ele na promoção, que era o meu objetivo, inclusive, de ontem, de eu ter anunciado. Eu vou, dependendo das lives, da temática, eu vou colocar em promoção para vocês terem acesso a esses cursos. Então esse curso estava fechado, eu vou abrir ele e ele vai estar em promoção, que agora ele vai entrar aqui para você por R$100. É um curso, um mega curso, é um mega curso, é um mega curso, é um mega curso. E aqui, então, é óbvio que eu vou falar o tratamento, tá? Eu não tô falando, não vou amarrar o tratamento aqui para você comprar o curso, não tem nada a ver. Bem, então você tem um foco, presta atenção no foco. Um foco primeiro é o bioquímico. Você tem que diminuir a ansiedade, a adrenalina, e equilibrar a dopamina. São 2 focos que você tem dentro a nível bioquímico. Diminuir a ansiedade e equilibrar a dopamina. Quais os pontos que vão fazer isso, entendeu? Aí eu tenho que pegar, aí você vai fazer o curso, você vai saber mais, mas só que eu posso falar aqui. Quais são os pontos que vão fazer isso? C7, cara. C7 é o principal ponto de acupuntura que trabalha. Olha a coincidência, né? Olha a coincidência, eu escrevo isso desde o primeiro dia. A primeira pessoa que escreveu sobre isso, informe só, fui eu. Essência Shen tem relação com dopamina. C7 é o principal ponto que mexe com dopamina. É o principal. E principalmente se você estimular C7 com o ponto 0 auricular, com eletroacupuntura, você estará ativando o sistema dopaminérgico para ele se equilibrar e o sistema cardiovascular para ele diminuir a sua acepção à adrenalina. Entendem? C7 com ponto 0 na aurícula, para diminuir, para equilibrar, né, os agentes bioquímicos da ansiedade. Um é a adrenalina, outro é a dopamina. Ah, professor, mas existem outros? Existem inúmeros outros. Existem inúmeros outros. Inúmeros outros. Agora, o que importa é, se você equilibra isso aqui que eu estou dizendo, se você consegue equilibrar tudo isso, a nível bioquímico, você estará resistindo à entrada da energia veloz. Você estará resistindo à entrada do calor no coração. Mas agora eu venho com um ponto chamado C3, que eles falam que é a alegria de viver, né? O ponto C3, eu venho com ele agora e coloco ele na minha combinação para que haja uma diminuição do calor, ao mesmo tempo em que eu venho com o ponto CS6 e estabilizo as minhas emoções, diminuindo essa agitação mental. Então eu tenho C7 com ponto 0 com eletro, eu tenho C3 e eu tenho agora CS6. Entende? A eletro você vai fazer só nos dois. Você vai fazer só nos dois. Você vai fazer somente no 0 e no C7. Entende? E aí, a eletro nos dois e o C3 e o CS6 é normal. Claro que vai ter o vaso maravilhoso, né? Claro que você vai colocar o TA5VB41, que é o principal vaso da Essência Shen, no sentido de você trabalhar essa velocidade energética e principalmente quando você falar em TA5, você tem que lembrar que TA5 mexe com sangue. E então, a partir daí, você mexe com metabolismo. Por isso que a pessoa que ela é ansiosa, ela estará sempre com a tendência, vamos falar assim, né? Com a tendência de ter hiperidrose. A hiperidrose está conectada à base da ansiedade. E aí você tem a hiperidrose sendo um sintoma que sinaliza para você que você tem uma ansiedade crônica, entende? Então, nesse exato momento, eu estou te dando subsídio para você tratar a sua ansiedade a partir, primeiro, da mudança de comportamento. Você precisa mudar o seu comportamento, onde ter objetivo
vai impedir, e focar nele, vai impedir de você ficar muito tempo ansioso. Segundo, novidades vão te trazer ansiedade, normal. Terceiro, você precisa entender que o trabalho das combinações inteligentes é muito superior à tonificação e sedação. Isso para mim ficou no passado, já usei, mas não uso mais. Por quê? Porque aqui eu trabalho com uma camada de objetivos estratificada, onde eu sei do que acontece na bioquímica. Por quê? Porque a essência energética é a mesma. Eu sei o que acontece na energia, eu sei o que acontece na emoção. Então, eu venho na essência bioquímica e trato, eu venho na essência energética e trato, e agora eu vou na emoção e trato. Então, isso já é comprovado, para você focar, para você ter mais, atingir essa via psicoanexomática da essência Shen, você vai pegar VB14 com VB40. VB14 com VB40 e C5. Então, a melhor combinação que eu posso oferecer, a combinação ouro para ansiedade num tratamento Plus Master System único, vamos supor, quer dizer, eu não estou fazendo um programa de tratamento, estou fazendo um tratamento, seria, né? TA5 VB41, C7 como ponto de entrada, que pode estar ligado com eletrodo com ponto zero, CS6 e C3 para diminuir o calor, CS6 vai dar estabilidade para as suas emoções, e junto a isso você vai trabalhar também VB40 e VB14 para harmonizar a sua mente, para harmonizar o seu cérebro, e aí você vai ter os efeitos, e C5, tá? Tem C5 também. Então você tem TA5 VB41, C7, ponto zero com eletro, CS6, C3, C5, VB14, VB40, bilateral. Pronto, acabou. Então, preste atenção. Essa é a nossa base de informação hoje, que por sinal, né, eu vou deixar aqui, ó, vai estar lá na capa do site, tá? Tá na capa do site de vendas, loja.centrobenesse.com.br. O ponto zero brasileira Mara, o ponto zero é de aurículo, tá? Na internet vai ter isso aí, ele tá bem na fossa, depois alguém pode compartilhar com ela, ou procura na internet, ponto zero auricular, você vai ver lá. Então você vai agora lá no site, você vai encontrar lá 2 cursos que estão numa mega abertos para você, e vão ficar abertos por 24 horas somente, até essa live aqui morrer, que são, né, os cursos de eletroacupuntura e ansiedade. Por quê? Porque eu não vou falar a frequência do aparelho aqui para você. Porque tem muita gente que tem um curso, tem que ir lá ver qual é a frequência, Então, entendeu? E quem não tem o curso vai ter que aproveitar essa promoção. Eu estou forçando a você a aproveitar essa promoção, porque eu estou abrindo aqui exclusivamente para você que assistiu essa live. E ó, abri 3 vagas para o curso de doenças mentais presencial lá em São Paulo. Deixa eu só terminar aqui o meu negócio. Ó, aqui, R$100, os 2 cursos por R$100, divide em 10 de R$10. Tá certo? Se você não comprou o Minibook 3, compra logo, porque assim que eu enviar ele vai aumentar de preço, tá? Ele vai aumentar de preço, ok? Amanhã tem live. Ó, hoje foi 11 horas, tá? Normalmente no sábado eu vou fazer às 11. Domingo é a super live. Domingo é 8 horas tradicional. Mas daqui por diante eu tenho desculpa. Eu tenho o compromisso de fazer lives com vocês até outubro, todos os dias. É óbvio que vão ter dias que eu não vou ter, como por exemplo em São Paulo, eu vou estar lá no curso, não vai ter jeito de ter live, vão ter dias que não vão ter live, ok. Qual a data de São Paulo? Dia 3 a 5. O pessoal tá perguntando do NFA se tem desconto. Não, esse aqui não, mas NFA, presta atenção. As vantagens de ser NFA são muito grandes, vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo? Quem comprou o curso de Saúde e Energia da Mulher já pagou 2 mensalidades. Vocês ganharam o curso de cronobiologia e ainda ganharam o curso de diagnóstico. E é só o começo. Nós só temos 2 meses de NFA, olha o tanto de coisa que o NFA já te deu. Então quem não é ainda, quem não faz parte ainda do nosso plano recorrente, né, do nosso núcleo de formação em acupuntura, fique ligado.
final de maio, começo de junho, eu começo a nova turma. Tá? Eu começo a nova turma, a segunda turma do núcleo. E você que tá aí, eu não assisti as aulas e tal, vou querer trancar. Tudo bem, você tem o direito de trancar. Não perca, mas você vai perder uma oportunidade ímpar. Quer dizer, você não é obrigado a assistir as aulas quando elas são postadas, tá? Não é obrigado. E se você trancar por conta dos R$ 49,90, um curso que você tiver comprado daqui 2 meses, um curso, já pagaria o que você pagou. Entendeu? O pessoal tá falando do cartão. É assim mesmo. Você acha que o meu não tá estourado? Tem que trabalhar, né? É isso aí, não tem jeito. É a mesma coisa. Ó, presta atenção, vou te dar uma dica. Por R$ 200 você tem uma bagagem de informação de 10, 20 livros que eu poderia escrever, fora o que eu produzi lá. Com R$ 200, se você sentar na sua cadeira para estudar esses R$ 200, você ganha 20 mil em um ano, no mínimo. E aos mesmos R$ 200, se você não estiver estudando, você vai tomar uma cerveja, vai num restaurante, aí você senta lá com o marmanjo, ele não tem dinheiro pra pagar, você tem que pagar pra ele, a conta fica 200 conto, você perdeu o dinheiro, seu cartão foi do mesmo jeito, entendeu? Prioridades. Então, se é de curso, não ache ruim. Se é de curso e viagem, não ache ruim, tá? É isso aí, investimento. A Estela tem aniversário hoje. Parabéns, Estela, parabéns. A Estela, vamos cantar parabéns pra ela. Vou assistir amanhã as aulas do NFA, por favor. Quanto tempo de acesso? Pro resto da vida. Aqui é assim, eu tenho curso que eu tenho 2 anos para assistir, 2 anos só, e o nosso é pro resto da vida, comprou é pro resto da vida, tá? Só se acontecer alguma coisa, tá? Curso de doenças mentais online. Deixa eu falar aqui uma coisa, quem é aí do doenças mentais, que é um grupo fechado, né, que são 20 pessoas só, eu quero avisar, eu vou fazer um mini-book para vocês. Vai ser o primeiro mini-book de doenças mentais. Finalmente eu consegui chegar nessa demanda. Então vai ter um mini-book de doenças mentais. Não para vender. É para quem está no curso. Então você vai pagar 1.500, só que você tem curso presencial, você tem e um mini-book. Exclusivo. Tá, exclusivo. Tá certo? Gente, fui. O site loja.centrobenes.com.br. Até a próxima. Amanhã, 8 horas, estou de volta, tá bom? Obrigado, até lá.